Fala massa, saudações, estou de volta com mais um corte da mídia esportiva aqui falando da grande vitória do Galo contra o Bahia. Vamos para mais repercussão dessa vitória. Tem o choro de Rogério Ceni na coletiva, o vídeo tá bem legal, bem informativo com muitas análises aqui do Sport Center à última hora, deixando os créditos aqui à ESPN Brasil. Vamos lá, meus amigos, conferir tudo que de mais rolou aí de bastidores e de últimas notícias do nosso Galão após essa vitória grandiosa contra o Bahia, com direito a Hulk completando 500 gols. Mas vamos lá pro vídeo, já sabe, deixa o like e se inscreva. E agora, bora lá. Destaque o Galo, hein? Vamos para Belo Horizonte. Conseguiu uma vitória impiedosa contra o Bahia. Show dele, Hulk, gol de número 500. O Galo teve um jogador a menos por boa parte do segundo tempo. A Nath Andrade tem as informações. 500 vezes Hulk. O ídolo atleticano abriu o placar para a vitória por 3-0 do Atlético sobre o Bahia na noite desta quarta-feira aqui na Arena MRV. A história desse jogo pode ser contada de duas formas. Se você é atleticano, foi um momento de festa do ídolo, que voltou a marcar com bola rolando depois de mais de um ano pelo Brasileiro. Agora, se você estava torcendo pelo Bahia, a bronca em cima da arbitragem deve ter sido grande. O lado que vai vencer o jogo é a interpretação em que o VAR resolve no futebol brasileiro. Isso porque, logo no início do jogo, o esquadrão queria a expulsão de Alonso após uma falta em Michel Araújo, mas não foi o que entendeu o árbitro. O Bahia dominou os primeiros 15 minutos da partida, mas viu o Galo crescer numa etapa inicial de muitas oportunidades e pouco poder para definição. No segundo tempo, a expulsão de Canu antes dos 10 minutos de jogo mudou a história da partida e também deixou a equipe baiana revoltada com a arbitragem. Com um a mais em campo, o Galo sobrou e o ápice da noite se deu nos pés de Hulk. Primeiro para abrir o placar e fazer história. Foi o gol de número 500 da carreira dele. O Franco, lá vai o Franco, tocou pro Júnior Alonso, que virou pro Dudu, o Arana achou o Hulk ali dentro da área, chutou, bateu no adversário, voltou pro Hulk, dominou, chutou, caixa! Aconteceu Brabo. na Arena os 500! Tava buscando Narrando o gol e já. tudo. E aconteceu hoje, no momento certo, no dia certo, no estádio certo, que é a nossa arena, diante da nossa massa. Tantos jogadores, craques, que ganharam o melhor do mundo e não conseguiram fazer 500 gols. Então não é fácil. Estava até brincando ali, conversando com meus amigos, né? Que ali no vestiário, que, cara, eu nunca fui aquele atacante de área que faz gol de cabeça, que foi aquele cara que gosta de criar, de participar, ser participativo, buscar jogo, tudo. Mas eu sempre fiz muitos gols também. Então, muito feliz por esse momento, por essa marca histórica. Depois, o super-herói atleticano estava posicionado para a cobrança de falta, mas foi Igor Gomes quem cobrou, surpreendendo os rivais e marcando um golaço para ampliar o placar. Outra redenção da noite veio de Biel, que marcou o primeiro gol dele pelo Galo e fechou a conta, 3-0. O Galo vem de 9 partidas sem perder jogando em casa, enquanto o Bahia, como visitante no Brasileirão, não vence desde agosto. Com 30 segundos tem um lance mais claro que isso para uma expulsão no Brasil não vai acontecer. Mas o senhor Rafael Trace, se eu não me engano, que é o nome do homem lá de cima, que esse fica escondido. Esse é o que está escondido no ar-condicionado. Que teve a coragem de chamar o lance de uma expulsão subjetiva do Canu, que segundo o jogador, que nós não sabemos se ia encontrar bola no ponto futuro, aonde encontraria, esse senhor decidiu o jogo no dia de hoje. Ele na hora nem sequer deu um cartão amarelo pro cara. O cara do VAR não teve a coragem, porque o jogo era aqui, e o Atlético teve um jogador expulso nos seus primeiros, eu não sei exatamente quanto, mas diria que uns entre 15 e 20 minutos do primeiro tempo no jogo contra o Internacional, e hoje eles vêm aqui para fazer esse serviço que fizeram. Você ter o VAR para ver 5 imagens dessas e o cara não chamar para um cartão vermelho, você vai me dizer que isso aqui é justo? O futebol brasileiro é justo dessa maneira? Aí chorou, hein, Rogério Ceni. Tá maluco, o Galo jogou muito, pô. Tá maluco e mereceu a expulsão, sim. O rebaixamento ainda segue pendente, que a gente precisa somar ponto o quanto antes e que, de fato, precisa usar todos esses jogos até a final da competição sul-americana para dar o máximo, para chegar num grande estado de forma que, sem dúvida nenhuma, fará a diferença entre ganhar ou perder, que foi um pouquinho da diferença daquilo que aconteceu no ano passado, infelizmente.
Cada vez mais longe da zona de rebaixamento, o Atlético enfrenta o Lanterna Sport no próximo sábado fora de casa. No mesmo dia, o Bahia enfrenta o Internacional, também fora de casa, na busca de se manter vivo na briga pelo G4 do Brasileirão. Aí a tela, a ficha técnica do jogo, 60% de posse de bola para o Galo, 39% para o Bahia, 1% sobrou pelo caminho, mas óbvio, é o quebrado, né? Arredondamos os 60 e deixamos ali o 39. Mas finalizações 23-12, finalizações no alvo 7-4, ações na área rival 33-19, escanteios 14-3, expulsão Canu do Bahia aos 6 minutos do segundo tempo. E aí o Hulk, gols na partida contra o Bahia, gols 1, grandes chances 1, finalizações 6, no alvo 2, ações na área rival 6, liderou o ranking do jogo nesses 5 quesitos. Primeiro gol com bola rolando pelo brasileiro desde 22 de setembro de 2024. Caramba, eu comecei a ler achando que ia chegar em 2025, como se fosse algo como 2 meses. Não, mais de ano, 14 meses com bola rolando. Os gols dele sempre em bola parada, de lá até cá. Que coisa, né? Vitória importantíssima do Galo, Bahia na bronca e um Hulk com uma marca muito expressiva. 500 gols, Elton. Nesse período, até gol olímpico ele fez contra o Bahia. Aliás, o Hulk, ele passa o tempo no banco de reservas e parece dizer: São Paulo, é o Bahia que é o próximo jogo, deixa eu jogar. Porque é impressionante como o Hulk faz gols contra o Bahia. Lembrando que o Hulk foi revelado no Vitória, né? Então tem essa questão já desde a base de enfrentar o Esquadrão de Aço. O Bahia começou melhor a partida, o Rogério Ceni fez mudanças no time, né? Mudou um pouco a estrutura da equipe, colocou o William José no banco de reservas, começou com o Thiago, né, como uma referência, o Cauli jogando como ponta e apenas o Ademir, esse jogador de velocidade, né, pelos lados do campo, com um meio-campo um pouco diferente também, com o Michel Araújo iniciando como titular. Então foi um time que se modificou e que começou melhor o jogo. Depois o Atlético criou as melhores chances. No fim do primeiro tempo o Bahia sobreviveu, voltou para o segundo tempo na expectativa, né, de ter um pouco mais de controle da posse e acelerar o seu jogo para chegar nos caras da frente, mas aí teve o Canu expulso e aí mudou toda a história do jogo, Felipe. E o Atlético se aproveitou disso muito bem. O São Paulo, né, a sua comissão técnica, o São Paulo tinha sido expulso, né, contra o Internacional. Rogério Ceni até citou um jogador expulso que foi o Vitor Hugo, que pertence ao Bahia, já não jogaria contra o Bahia, mas acabou sendo suspenso justamente, né, no início da partida contra o Internacional. O time do Atlético jogando com os dois alas com muita liberdade, o Scarpa saindo um pouco de dentro para fora, né, trocando com o Alan Franco, o Arana tendo muita liberdade pelo lado esquerdo, um trio de ataque com o Dudu e o Bernard também se movimentando um pouco mais por dentro e o Hulk sendo a referência. Conseguiu fazer da entrada da área ali o primeiro gol e depois o Atlético teve a tranquilidade para poder empilhar gols, né? Fazer 3 gols. É muito raro o Bahia levar 3 gols no Campeonato Brasileiro e o Atlético conseguiu isso fazendo em casa. Mas é claro que já enfrentando o adversário com 1 a menos, né? Os brados do Bahia, acho que até faz sentido na questão do primeiro tempo, né? Do Júnior Alonso. Para mim era um lance realmente, né? Para ser revisado no cartão vermelho. O lance do Canu, acho que aí questão de interpretação, poderia sim ser expulso, por mais que o jogador do Atlético não tivesse o domínio da bola, mas tinha essa condição de dominar e a regra fala sobre isso também. E nesse caso, o vermelho acabou sendo a interpretação da arbitragem, mas que no primeiro tempo merecia pelo menos a revisão do lance do Júnior Alonso. Mas no fim das contas, o Atlético foi melhor, acabou vencendo a partida. É um time muito forte em casa, só perdeu uma partida como mandante e, de fato, né, se afasta um pouco mais da zona do rebaixamento. E o Bahia se afasta do Mirassol, mas ainda é um time muito firme nessa luta por uma vaga direta à Libertadores. A torcida do Galão, deixa eu trazer para vocês aqui, ó, a coletiva. Hoje não precisa nem de legenda, né? Porque o Sampaoli aí estava suspenso, né? E quem comandou o nosso Galão nessa vitória de 3 a 0 sobre o Bahia, coletiva do Diogo, auxiliar do Sampaoli. Bora lá. O Dudu acabou vindo pelo lado esquerdo com a saída do Scarpa, o Igor Gomes entrou ali mais no meio também para fechar. Eu queria que você pudesse falar para a gente qual foi a estratégia pensada, porque no segundo tempo, ofensivamente, quando o Dudu foi para a esquerda, o Atlético melhorou muito, acabou conseguindo fazer os 3 gols da partida. Bom, boa noite. Inicialmente eu acredito que outro dia eu comentei sobre relações socioafetivas que a gente busca constantemente. E claramente uma das poucas relações socioafetivas que temos encontrado é essa relação do próprio Dudu com o Arana. O plano de jogo em si demandava jogadores
com perna hábil, para poder encontrar os espaços que a defesa do Bahia deixava, uma defesa bastante conhecida pela sua forma de atuar, uma equipe que prioritariamente fecha o eixo central. Então, obviamente, a gente, como plano inicial, imaginava ter jogadores na sua posição, destros pela direita, canhotos pela esquerda, para que a gente pudesse atacar um bloco que com certeza estaria muito compacto a nível vertical. Então, basicamente, esse era o plano, e como sempre, a gente tem tentado encontrar soluções dentro do próprio jogo, é assim no futebol brasileiro, e obviamente a gente tinha uma carta na manga, uma carta bem segura, que a gente já reconhece, que é essa relação do Dudu com o Arana, obviamente que nos fez bem, obviamente que a expulsão condiciona também, a gente precisa levar o jogo como algo mais amplo, não somente a troca de peça, que te faz ganhar ou perder o jogo, mas claramente a gente vai encontrando soluções, vai seguindo rumo a uma invencibilidade importante, obviamente daqui para o final a gente ainda tem muito para remar. Diogo, boa noite. Cláudio Rezende, da Itatiaia. O Galo não vencia por 3 gols de diferença desde maio deste ano, era um tempo longo, né? E hoje, além de um bom futebol, uma boa parte da partida, né? Teve gol do Hulk, um simbólico, 500 da carreira dele. Teve um golaço de falta do Igor Gomes, que todo mundo foi abraçá-lo. Depois uma assistência do Rony para o Biel, que não fazia gol há muito tempo. Esses jogadores, a recuperação desses atletas num momento importante, queria que você falasse essa visão da comissão técnica, porque tem uma final próxima agora. Primeiramente, eu acredito que a vitória ela é incontestável. Mesmo antes da expulsão, havia um domínio, havia um controle da ação, ofensiva sobretudo. Volto a falar, eu acredito que a gente tende, no futebol brasileiro, a relativizar ou a dar demasiado protagonismo para jogadores individualmente. E o futebol é um esporte coletivo, onde as relações, quanto melhores as relações, quanto mais tempo as relações vão se consolidando, melhores a gente vai ver alguns jogadores. Eu entendo muitas vezes a frustração do torcedor, da própria imprensa sobre alguns jogadores, mas acredito que desde o momento que a gente chegou aqui, nosso objetivo não era somente recuperar individualmente alguns jogadores, era potencializar uma forma coletiva que com certeza daria à nossa equipe um maior protagonismo. Hoje, por coincidência ou não, a gente começa a encontrar que jogadores vão encontrando sua melhor forma dentro de um contexto coletivo, dentro de uma equipe que vai encontrando uma melhor maneira, que vai encontrando melhores relações, sem dúvida nenhuma. Estar mais longe da zona de rebaixamento vai facilitar para que as relações sejam ainda mais positivas, porque no momento da dificuldade é sempre muito difícil que você consiga coletivamente dar uma resposta. Então a gente fica, sem dúvida nenhuma, bastante contente pelo nosso trabalho, sem dúvida nenhuma pelo trabalho dos atletas, que pelo menos desde a nossa chegada é um trabalho de uma capacidade de esforço, de intenções, boas intenções. Eu acho que hoje, graças a Deus, a gente consegue trazer algumas respostas individuais, mas sem esquecer que isso dentro de um contexto coletivo, no nosso esporte, no futebol, não aconteceria. Diogo, Giovana Oliveira, da Rádio TMC. Falando voltado em relação aos jogadores individuais, temos o caso do Everson, que hoje também completou uma marca muito importante, seu 100º jogo pelo Campeonato Brasileiro sem sofrer nenhum gol, se não me engano o número 73 com a camisa do Galo. E numa semana de data FIFA em que o técnico Carlo Ancelotti acabou não convocando ele. Como fazer com que mostre que é um grande goleiro, um dos principais do Brasil, e abaixar a bola e falar assim, cara, seu momento vai chegar ainda para ser convocado. Inclusive, a Ancelotti mandou um abraço para o São Paulo também. Então, como mostrar também essa eficiência dele e que ele tem muita força no Galo? Eu falei do Everson na última entrevista lá em Porto Alegre. Volto a falar, futebol segue sendo esporte coletivo e a gente fica muito contente. Primeiramente com essas marcas individuais, que elas entram para a história de uma instituição, entram para a história da carreira de jogador, e isso é inegável que tem um valor extremamente importante. Mas, sem dúvida, eu acredito que nesses 100 jogos que o Everson hoje alcança sem sofrer gol, há uma participação bastante importante daqueles que o ajudam a defender a porteria, porque não é tão fácil defender estando exposto. Então, volto a falar, valorizo muito a marca do Everson, acredito com muita competência que existe na própria Confederação Brasileira de Futebol, com o Rodrigo, que passou recentemente por aqui, com o corpo técnico do professor Ancelotti, que sem dúvida nenhuma avalia, analisa. Enfim, a gente espera que eles sigam analisando, a gente sabe que isso acontece, e se um dia acontecer, sem dúvida nenhuma, o Everson vai estar bem preparado, assim como muitos profissionais que aqui trabalham, que aqui atuam, que jogam, e que podem trazer, sem dúvida nenhuma, ainda mais alegrias e marcas importantes para a história do Clube Atlético Mineiro. Diogo, boa noite. Betinho Marques, do Portal Fala Galo. Queria te perguntar sobre alguns processos, fazendo algumas fotografias de forma até inconsciente. Eu vi ali que a base do triângulo
que é a base matemática mais estável do planeta, né? Ela é muito utilizada nos apoios, os jogadores estão fazendo uma leitura de jogo, dando essa opção, abre em vários momentos isso. Queria que você falasse um pouquinho desse processo estabelecido por vocês, porque não é tão fácil estabelecer processos. Obrigado. Eu acredito que a gente vai buscando mais figuras geométricas e essas figuras precisam ser cada vez melhores trabalhadas e de forma ainda mais inconsciente. Enquanto elas forem conscientes, ainda vai ser um pouquinho mais difícil a gente encontrar fluidez. Eu acho que o nosso próximo passo, a partir de uma organização, de uma estrutura, de uma estabilidade, é encontrar fluidez. Quando a gente é, de fato, geométrico ou rígido, talvez seja ainda mais fácil, ou os adversários podem ler com maior quantidade, com maior capacidade. Eu acredito que a gente não só está tentando criar relações de triângulo, mas de losango, de pentágono e assim sucessivamente, porque, sem dúvida nenhuma, essas formações vão gerando melhores relações mais curtas, a gente vem falando muito sobre isso, que facilitam com que a gente evite correr para trás, evite transições tão rápidas no nosso futebol brasileiro, como a gente viu aí, pelo menos os 10 primeiros minutos no Bahia. Mas, claramente, o objetivo dessas relações é cada vez mais encontrar mais fluidez, melhores relações afetivas. Eu falei outro dia, algumas pessoas talvez não tenham entendido, mas, obviamente, gerar conexões que nos façam nos aproximar mais fácil do gol adversário. Diogo, Lucas Maia aqui do Tempo. Duas coisas, porque você disse nas últimas respostas. Uma é sobre usar jogadores nas pontas com a perna dominante direcionada à área. Então, eu imagino que tenha sido uma estratégia a bola aérea também do Atlético, principalmente no primeiro tempo. Só que a defesa do Bahia estava muito bem nessas bolas aéreas. Eu quero te perguntar se, para o segundo tempo, você conversou com os jogadores de tentar a bola mais curta, alguma associação, até mesmo porque no gol do Hulk, o Arana olha para a área, vai dar o cruzamento, mas decide dar um passe rasteiro para o Hulk. E só a segunda coisa, se me permite, já que você está falando muito de relações, na importância da relação entre Hulk e Dudu. O Hulk é muito potencializado quando tem um companheiro de ataque que associa bem com ele, que joga pelos lados também. Primeiramente, estava bem claro que o plano de jogo pedia realmente essas ações de perna dominante. E a gente também tende a relacionar perna dominante com cruzamento, e cruzamento ele é aéreo, e se é aéreo a gente não tem altura para dominar esse duelo. Era muito importante que os nossos cruzamentos não fossem direcionados, de fato, à estatura da linha defensiva do Bahia, que era uma linha que estava muito bem preparada, e depois, conforme foi passando o primeiro tempo, a gente foi identificando de que a gente tornou o jogo muito previsível, bastante, com pouquíssima variação. Então, a gente costuma usar um termo internamente que a gente foi treinando o Bahia para defender cruzamentos. Então, mais do que nada, a pauta no intervalo era que a gente tivesse uma variedade maior de cruzamentos. Com a ida do Dudu para lá, a gente tinha cruzamentos com perna trocada, tinha movimentos do Arana profundos, que seguramente eram ataques de uma outra zona, e ainda tinha pedido um pouquinho para que o Renzo e o Júnior gerassem esses apoios sobre os corredores laterais, para que a gente também tivesse cruzamento um pouquinho mais distante. Então, claramente, o Bahia te cede esse espaço e oferece que você ataque ele por fora. A gente precisava ser um pouquinho mais variável em toda essa conduta, para que de fato a gente não ficasse criando situações de cruzamento, como muitas vezes acontece no Brasil, aumentando a estatística e diminuindo aquilo que seria a nossa expectativa de gol. E a relação do Dudu e do Hulk, enfim, eu volto a falar, eu acho que é importante que a gente, dentro de um sistema coletivo, vá criando relações. O Hulk teve grandes relações desde que chegou no Clube Atlético Mineiro, com Paulinho, com Vargas em algum momento, com Kardec em algum momento que pediu. Obviamente que a gente também sabe disso, mas eu volto a falar, é importante que a equipe crie relações independentemente de nome próprio. Quando a gente conseguir criar essas relações, o Atlético Mineiro vai ser ainda mais forte, sem menosprezar o que são as boas relações, principalmente provocadas por esses dois que você acabou de mencionar para mim. Diogo, Nath, da ESPN. O Galo, no ano passado, teve uma final internacional e chegou no Campeonato Brasileiro até a última rodada, perigando não cair. Esse ano, a equipe está conseguindo pontuar antes da final. Isso dá mais tranquilidade para o trabalho, pensando na final da Sul-Americana? Sem dúvida nenhuma. Há pouco a gente comentava no próprio vestiário, na reunião com os atletas, de que eu não sei qual é o caminho daqui para a final. Não sei, de fato, o que fazer. Eu sei o que não fazer. Relaxar, com certeza, não é o caminho daqui até o final. E não temos nenhuma dúvida de que nosso grupo como comissão, nosso grupo como direção, nosso grupo como atleta, tem muito claro de que o rebaixamento ainda segue pendente, que a gente precisa somar ponto o quanto antes e que, de fato, precisa usar todos esses jogos até a final da competição sul-americana para dar o máximo, para chegar num grande estado de forma que, sem dúvida nenhuma, fará a diferença entre ganhar ou perder, que foi um pouquinho da diferença daquilo que aconteceu no ano passado, infelizmente. Diogo, boa noite, parabéns pela vitória.
Queria falar da parte física, né? Quando chegou essa atual comissão, foi falado que o time não estava tão apto fisicamente. E agora, crescendo na hora certa, principalmente com boas jogadas no segundo tempo, queria que você falasse sobre a parte física, se você vê evolução, e sobre a estratégia que a comissão vai adotar até o jogo da final. Se a estratégia vai ser economizar, poupar jogadores, ou aumentar a intensidade, ou fazer uma dosagem aí dos jogos que tem antes da final. Obrigado. Volto a falar, eu acredito que a parte física isolada, ela não te diz muita coisa. Eu respeito muito a comissão que trabalhou aqui anteriormente, não tenho dúvida de que tenham medido o máximo de esforço para trazer o Atlético forte. E o futebol muitas vezes não te traz resultado, ainda que você trabalhe muito para conquistar. Talvez seja um dos poucos empregos do mundo que muitas vezes, mais nesse calendário aqui, que não premia grandes trabalhos, porque você quase não tem tempo nem para preparar. Então, se a gente vincular com qualquer outra profissão, provavelmente um bom profissional alcança um nível de exigência interessante. O futebol muitas vezes não premia, por mais que a gente faça o possível, assim como acredito que a comissão anterior tenha feito. Volto a falar, não acredito na parte física como algo isolado. Acredito que a equipe melhora fisicamente a partir do momento que ela se reconhece como uma forma coletiva. E é o que a gente trabalha desde que a gente chegou aqui com o Jorge. O Jorge prioritariamente pouco trabalha essa relação, mas o que a gente mais busca é que a equipe encontre uma forma, se reconheça dentro de uma forma e, obviamente, que essa forma demanda fisicamente algumas questões, alguns esforços que são trabalhados diariamente em qualquer das atividades que a gente trabalha. Em relação ao plano daqui para diante, a gente segue na luta, primeiramente para escapar do rebaixamento, para poder colocar a cabeça bem tranquilo no travesseiro todo final de semana daqui até a final da Copa Sul-Americana, obviamente, rodando jogadores, mas não rodando por uma questão física nem de planejamento, rodando porque características diferentes de adversários demandam jogos e estratégias diferentes. Também não é comum no nosso futebol e muitas vezes a gente vê isso como uma falta de entrosamento, a gente vai usar esse termo. Não existe entrosamento, existem relações. Algumas relações se afiançam mais fáceis e essas a gente tem que evitar perdê-las porque de fato nos fazem ganhar jogos, mas basicamente o objetivo daqui para o final é o único só, é não relaxar e chegar o mais forte possível. Nessa reta final que é muito importante ainda, que a gente ainda não se livrou da situação e sem dúvida nenhuma na competição sul-americana contra o Lanús no Paraguai. E meus amigos, Diogão falou, tá falado, né? Foco ainda é o Campeonato Brasileiro, é realmente conquistar no mínimo mais uma vitória e mais alguns empates aí, né? Então, nesse próximo final de semana, né, já vou trazer para vocês aqui o próximo confronto do nosso galão. Será o Sport Recife fora de casa, meus amigos. É sábado às 4 horas da tarde, meus amigos. Exatamente. E a final do nosso galão, né, que irá acontecer contra o Lanús, né, meus amigos, aí no dia 22. Querendo ou não, aí é o que todo mundo pensa, né? Inconscientemente aí, agora que o risco de rebaixamento já deu uma afastada, mas não pode relaxar, né? Tem que conseguir pelo menos mais uma vitória e depois aí a gente administra, né? Até chegar aí o dia da final, se Deus quiser aí. Vamos copar, se Deus quiser aí. Vamos voltar para Libertadores no ano que vem e vamos ser campeão dessa Sula aí, né, meus amigos? Ah, mas que é um título que não é tão relevante, que não é isso, que não é aquilo. Cara, é o que tá tendo para disputar. É o título internacional. É realmente bem desvalorizado aqui no Brasil o título, mas, cara, é o que tá tendo para esse ano, né? Então, vamos tomar que o Galo se reestruture na próxima temporada para buscar coisas, almejar coisas maiores, né? Quem sabe aí voltar a brigar pelo título de Campeonato Brasileiro e, se Deus quiser, aí o nosso galão ter um 2026, né, mais consistente, brilhante e bem mais organizado e planejado, né, pro ano que vem, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Se gostou, já sabe, deixa o like, compartilha o vídeo. O meu muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até esse momento. O nosso galão da massa aí que fez a gente passar alguns sustos esse ano, muitas raivas, mas no finalzinho ainda podemos ter alegrias com o nosso galão rumo aí o título de Sul-Americana, meus amigos. É isso. Fui!